Bem-vindos ao canal Maçonizando. Hoje um vídeo que já tinha sido pedido há muito tempo aqui no canal. Eu nunca tinha tido tempo realmente de preparar, e eu não preparei, tá? Eu não preparei também o vídeo, tá? Mas hoje eu vou me propor a falar sobre um tema que fascina pessoas de diferentes ritos maçônicos, que é a estrita observância templária do Barão von Hund, né? Pessoal, alguns dizem von Hund, mas está errado, tá? Não é Van Hund, é Van Hund. Tá? É o Barão von Hund, né, o Karl von Hund, que foi o cara que realmente estruturou a estrita observância templária, que é um movimento que tem muita inspiração nos cruzados, né? Sobre isso nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes de partirmos para o nosso conteúdo em si, eu peço que você curta e compartilhe o nosso conteúdo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e fique sabendo em tempo real quando vem novos vídeos aqui no canal Maçonizando. Também, 54993896313, esse é o número do meu WhatsApp. Você pode me chamar lá, e também a minha chave Pix. Então, se você quiser fazer uma colaboração de qualquer valor para o canal, isso é muito importante, esse incentivo cultural, né, para a gente aprimorar o nosso trabalho, a nossa transmissão, e também, queira ou não, a gente vive no mundo material, é uma motivação, né, e um reconhecimento, mesmo que seja de R$ 1, de R$ 5, de R$ 10, qualquer tipo de reconhecimento é sempre gratificante para esse escritor, jornalista, produtor de conteúdo, para esse maçom, que faz isso realmente graciosamente. Todo o conteúdo do canal Maçonizando é de graça, sempre vai ser, mas se você quiser colaborar, é sempre muito bem-vindo. Tá certo, pessoal? Agora vamos falar, então, sobre a estrita observância templária, né, que é um vídeo que foi muito pedido, né? Bom, nós estamos falando, né, de um rito, né, que tem origens e raízes na França, né? Tudo começou com um discurso de um cara chamado Andrew Michael Ramsay, né, o Cavaleiro Ramsay, em uma assembleia maçônica do ano de 1737. Nesse discurso, que acabou virando uma espécie de panfleto e circulou pela Europa, o Ramsay, ele apresenta a ideia de que a maçonaria, como é que eu poderia dizer, ela era uma espécie de descendente direta dos Cavaleiros Templários, né? Ela tinha só as origens nos cruzados, que lutavam não pela reconquista de Jerusalém. Os Templários é aquele movimento criado pela Igreja Católica no ano de 1118, com o objetivo de dar segurança aos aos peregrinos cristãos que iam à Cidade Santa, né? Então, eles lutaram pela reconquista de Jerusalém. Então, o discurso do Ramsay não tinha nenhuma base documental, né? Mas foi muito bem recebido por aqueles que queriam se conectar aos Templários, né? Então, a partir dessa narrativa, a gente começa a ter os graus de cavalaria, né? Nos ritos, por exemplo, o escocês antigo aceito veio depois, no rito veio depois, o escocês antigo aceito. Mas a gente passa a ter, por exemplo, os graus de cavalaria que nós temos hoje, por exemplo, um cavaleiro kadoshi, né? São ritos, graus de cavalaria que surgem a partir dessa influência, né? Então, os graus de cavalaria da maçonaria, eles estão relacionados, né, ao Chevalier Bonneville, né, da França, mas os Cavaleiros Templários não foram mencionados diretamente pelo Ramsay. Ele fala dos cruzados, história incorporada à maçonaria. Então, afinal, os cristãos eram protegidos pelos cruzados, né, e os Templários se tornaram uma ordem militar, religiosa. Ela foi destituída pela própria Igreja Católica antes do Jacques de Molay ser assassinado pela igreja, né? Ele foi torturado e assassinado por 7 longos anos. Ele foi preso naquele dia 13 de outubro de 1307 e ele foi executado em 18 de março de 1314. Daqui uns dias já está fazendo aniversário isso, né? Então, essa lenda da estrita observância se tornou uma parte de uma tradição escocesa na maçonaria, né? E foi ensinada aos novos iniciados. O que acontece é que um cara chamado Karl Gotthelf van Hint, o Barão van Hint, foi iniciado em Frankfurt e ele teve contato direto com essa história, né? E segundo a lenda, após a extinção dos Templários e a execução do Jacques de Molay, alguns cavaleiros teriam fugido para a Escócia, para Portugal, disfarçados de pedreiros, né, e tudo mais. Inclusive tem a Ordem de São João em Portugal, né? Por isso que tem aquela cruz, inclusive que chegou nas caravelas, que
que aportam ao Brasil na ocasião da descoberta, por exemplo, e que faz com que muitas pessoas afirmem que o Brasil foi descoberto pelos Templários, né? Mas os Templários foi uma ordem fundada pela Igreja Católica, é importante dizer, e ela foi encerrada também pela Igreja Católica. Ela foi criada por um ato papal e ela foi extinta por um ato papal, tá? É importante frisar isso. Então, tudo que vem após a morte do Demolay é uma associação romântica, é uma associação livre, uma associação filosófica, mas não, é uma associação institucional. A gente precisa dizer isso, né? Mas os templários teriam fugido, né? E se organizado na Europa. Após surgiram, né, duas correntes na história da maçonaria, né? Os graus de escocismo, que evoluíram para o grau de cavalaria, e o Van Rint cria, né, a partir disso, o rito da estrita observância templária na Alemanha. Ele quer restabelecer aquela pureza, aquela associação romântica, aquela associação filosófica com a ordem do templo, né? E foi esse rito complementado, né, em 1761 e adotado pela Grande Loja Provincial de Hamburgo no ano de 1765. O rito rapidamente ganha a atenção dos maçons alemães que desejavam progredir, né, nos graus, né, como mestre escocês de Santo André, cavaleiro noviço, cavaleiro templário, cavaleiro professo, né, clérigo, maçom. Esses nomes são bem familiares, né? Eu já vou chegar lá, são bem familiares. Né, vale destacar ainda, né, que ali no século XVIII, muitas ordens iniciáticas foram perseguidas e encontraram abrigos nas lojas maçônicas, né? Eu já falei sobre isso aqui no canal também, levando a uma mistura de templarismo, com martinismo, com alquimia, com ordem Rosa Cruz, com Illuminati, né? Porque as ordens foram perseguidas e encontraram abrigo dentro da maçonaria. E a estrita observância era considerada um forte componente místico e esotérico, né, reivindicando, inclusive, uma ligação direta com os ideais templários. Né. A ordem ela enfatizava a importância da hierarquia rígida, com graus que simbolizavam a ascensão espiritual dos membros. Os rituais eram elaborados, incorporavam elementos, por exemplo, de ocultismo, que eram populares naquela época, né, inclusive por causa do movimento Rosa Cruz, que foi muito popular ali a partir de 1614, 15 e 16, né, com a publicação dos manifestos o Fama Fraternitatis, o Confesso Fraternitatis e as bodas alquímicas de Christian Rosenkreuz, né? Então, o movimento acaba se tornando popular, crescendo, né? E um dos aspectos que a gente nota da estrita observância templária era a estrutura de organização, que era composta por diretórios, entidades responsáveis assim para supervisionar as lojas locais e garantir que os rituais e ensinamentos fossem praticados de acordo com os princípios da ordem. A influência alemã, germânica, era muito forte, especialmente nas frases ditas no rito e nas primeiras fases ali, né? Ao longo do tempo se espalhou pela França e outras partes da Europa. Porém, aí, como todo que tem envolvimento humano acaba girando teta, ela teve alguns desafios significativos, especialmente à medida que a maçonaria evoluía, com correntes de pensamento que surgiam. A resistência à mudança, porque a estrita observância templária era muito purista, né, por parte dos membros, levou a uma crise interna. Então começou a ter treta. Porque está modernizando demais, porque isso aqui não pode mudar, tem que ser assim, porque sempre foi assim. Aquela história que a gente vê na maçonaria até hoje, né? Em 1782, então, acontece um dos grandes eventos da história da maçonaria, que é o Convento Geral de Wilhelmsbach, né? A estrita observância templária, então, abandona as suas pretensões de restabelecer fisicamente a ordem do templo e se concentra em uma forma mais espiritual e filosófica, uma cavalaria espiritual, uma cavalaria filosófica, né? Que muitas ordens acabam adotando isso posteriormente, né? Por exemplo, o próprio martinezismo, né? Mas, enfim, falando em martinezismo, a gente tem dois caras que influenciaram muito essa fase da estrita observância templária, né? Um cara que foi um martinezista, né? Que foi um membro da ordem dos Helicoan do Universo, que é o Jean-Baptiste Villermoz, e o outro é o Schroeder, né? Que cria o rito de Schroeder, né? O Karl van o Schroeder, né? Então o que acontece? O rito de Schroeder, ele é uma resposta direta às distorções ou supostas distorções
introduzidas pelo rito da estrita observância templária do Calvin Hind, né? Esse rito, que se baseia em lendas, especialmente na narrativa do Ramsay, associava a maçonaria a cruzados, né? Inquestionável. Então, a inclusão de elementos místicos, né, acabou gerando, na opinião do Schroeder, uma ênfase na vaidade dos títulos, que levaram a um desvio dos princípios da maçonaria, né, segundo o que entendia o Friedrich Ludwig Schroeder, né. Então, durante o século XVIII, muitos maçons começaram a perceber que a maçonaria estava se distanciando dessa essência, e aí, no convento de Villers-Bas, surgiu a ideia de restaurar as tradições maçônicas antigas, né? E o Schroeder se destacou nesse movimento de reforma, né? De briga por isso, e sendo escolhido, inclusive, para liderar a reestruturação da maçonaria alemã. E aí o Schroeder, que era um cara muito prestigiado moralmente e íntegro, ele estudou as práticas maçônicas da Inglaterra, inglesa, percebendo que elas deveriam servir como base para a nova abordagem da maçonaria. E ele decidiu eliminar tudo que tinha de místico e complexo da estrita observância templária, promovendo, então, um retorno à essência humanista e moral da maçonaria. E ele desenvolveu rituais que enfatizavam o homem como centro da experiência maçônica. E isso acabou resultando no famoso rito de Schroeder, que é aquele rito da cartola, da gravata borboleta branca e tudo mais. E ele foi adotado logo em 1901 pela loja de Hamburgo e posteriormente se espalha pela Alemanha, preservando a essência da maçonaria e promovendo um ideal de simplicidade e moralidade. Aliás, esse rito é um rito bem simples, é um rito bem prático, muito moral e muito educativo. E o rito de Schroeder, se vocês forem ver, em cidades de imigração alemã, é muito comum ter uma loja do rito de Schroeder, né? Tem algumas cidades de imigração alemã, inclusive, fazem loja em alemão, pelo menos uma vez por ano, para homenagear esse legado, né? Enquanto que o Heer, né, também surge do movimento associado ao Barão Van Hind, que buscava a reforma maçônica, né? Então, essa busca espiritual, o Villermoz era um discípulo direto do Martinez de Pasquali, né? Então, o Villermoz, ele cria, né, a partir daí, experiências, né, do martinezismo, e ele quer que a maçonaria, especialmente depois da morte do Van Hund, volte a ser mais espiritual. Então, ele enfrentando uma resistência de maçons que se apegavam às tradições templárias, ele estabeleceu uma estrutura organizacional que eram os Cavaleiros Benfeitores da Cidade Santa, né? E isso lá em Villers-Bas, a estrita observância abandonou essa prestação da Ordem do Templo, e o Heer, né, é caracterizado, então, por manter um princípio cristão muito caro à cavalaria, muito claro ao templarismo, né? Fundamentado pelo respeito ao evangelho e a promoção da benevolência e do amor ao próximo. E assim, existe a regra do rito escocês retificado, que a gente já falou aqui no canal, inclusive tem entrevistados que falam, né? Para o uso das lojas, essa regra do Heer, ela expressa os valores que enfatizam dentro do Heer, por exemplo, a adoração à divindade, a importância da caridade, a tolerância, a fraternidade entre os maçons. E esse rito destina-se a cristãos, né? É um rito cristãos e promove uma espiritualidade que valoriza, então, a moralidade e os laços fraternais entre os membros. Apesar das transformações do século, o rito mantém a essência, e se vocês forem ver, hoje a gente tem dentro do Heer, por exemplo, o mestre escocês de Santo André, né? A gente tem o escudeiro noviço, a gente tem o cavaleiro benfeitor da Cidade Santa, né? E pode ser que até exista ainda uma classe secreta. Será que existe? Será que não? Né? Então, mas é uma coisa que também se fala, né, sobre isso, né? Então, resumidamente, o rito da estrita observância templária, ele acaba influenciando, sim, o rito de Schroeder, ele acaba influenciando, sim, o rito escocês retificado, acaba influenciando os graus da maçonaria, e em alguns países, inclusive, o rito da estrita observância ainda é praticado. Né, ainda é praticado de forma regular, então o rito da estrita observância em alguns lugares é praticado. Né, então, a gente precisa também destacar isso, que o rito da estrita observância templária não morreu, ainda é praticado, né? Então, talvez não tenha um vínculo institucional com o Van Hind,
Pode ser que não tenha, mas o rito da estrita observância templária ainda é praticado e é muito conhecido. E é um elemento essencial para que a gente possa falar de templarismo ou de neotemplarismo, né? Porque a Ordem do Templo, ela morre com Jacques de Molay, e é indiscutível, né? Ela morre com Jacques de Molay, até antes disso, porque a Igreja Católica que havia criado, ela dissolve. Os Templários, por exemplo, que criaram o primeiro modelo de cheque, né? Os Templários, que começa como uma ordem de monges guerreiros, uma ordem militar e religiosa, ela acaba crescendo muito rápido, ela acaba se tornando uma instituição financeira, e isso leva ao Felipe Nogaret, ao Felipe o Belo, ao Papa Clemente V, Guilherme de Nogaret, melhor dizendo, o Felipe o Belo e o Felipe V, a acabar, o Felipe IV, melhor dizendo, não, o rei Felipe o Belo, o Felipe IV, o Clemente V e o Guilherme de Nogaret. Esses três caras, eles são praticamente os promotores da destruição da Ordem dos Cavaleiros Templários. E quando Jacques de Molay morre lá na França, né, às margens do rio Sena, lá, ele roga uma espécie de praga, né, conclamando que eles venham dentro de um ano a prestar contas pelos seus atos em um tribunal ante Deus. E claro, de Molay foi torturado por 7 anos, né, e o Jacques de Molay, inclusive, né, acaba morrendo queimado depois disso, e logo depois o Guilherme de Nogaret, o Felipe o Belo e o Papa morrem também. Eles morrem também dentro de um ano, como o de Molay tinha previsto. E as gerações, até a 13ª geração, quando o Molay teria amaldiçoado da França, ruiu tudo, cara. Foi ladeira abaixo a partir dali, né? Então, são coisas que são curiosas, são fatos. Até a maldição de Jacques de Molay eu falo no meu livro Sombras da Verdade, um guia para a teoria da conspiração, que está lá no portal Eclipse, se você quiser adquirir. Mas assim, no Clube de Autores também, tá, gente? No Clube de Autores também. Mas, falando especificamente, tentando já encaminhar o encerramento desse vídeo, né? Esse legado templário, né? Que é reacendido pela estrita observância, ele cria, né, os graus maçônicos de cavalaria, ele cria as ordens de cavalaria, as ordens neotemplárias de cavalaria, e ela cria, para mim, o maior movimento social que a maçonaria tem, e tem inspiração nisso também, que é a Ordem de Molay, né? A Ordem de Molay, né? A Ordem de Molay só existe porque essa chama associada à maçonaria ao templo foi mantida acesa. E o Frank Marshall lá, no começo do século XX, quando ele cria o ritual da Ordem de Molay, ele realmente ele tinha essa admiração, ele conhecia a estrita observância templária. Então, enfim, é uma grande reflexão, uma bela história, né, gente? Eu não vou entrar em detalhes ritualísticos, até porque a gente não pode, né, entrar em detalhes ritualísticos e tudo mais, porque eu não quero cometer indiscrições, e o canal, ele tem objetivo cultural, né, não doutrinário, entendeu? Então a gente pode falar, estou falando em termos culturais. Então, pessoal, você que gostou do vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, lembrando que a gente tem um apoio, patrocínio sempre de Atacado Games, The King Parts, The Golden Edition, Infinito Digital Marketing Estratégico e de Turgo Chile, os nossos patrocinadores que ajudam a manter o canal maçonizando. Eu repito, se quiser fazer uma doação para o canal, é sempre muito bem-vinda. Tá ok, galera? Muito obrigado a todos. A gente volta com mais conteúdo ao longo dos próximos dias. Tem vídeo aí praticamente todo dia aí nos próximos dias. Então fique ligado que tem bastante novidade vindo. E nessa semana, agora quinta-feira que vem, a gente vai fazer uma entrevista com o meu querido irmão Telmo Alexandre Gil sobre filantropia maçônica. Nós vamos falar sobre a Associação Maçônica da região Nordeste do Rio Grande do Sul, a AMANOR, que realiza eventos e trabalhos sociais muito grandes, mostrando o quanto a maçonaria pode ser unida e independente de obediência e potência maçônica. Valeu, galera! Voltamos em breve com mais vídeo. Fique agora com um vídeo sobre os meus livros e, posteriormente, a nossa vinheta de encerramento. Não deixe de deixar seu likezinho aqui para nós conseguir ampliar ainda mais. O que achou do vídeo? O que achou dos Templários? O que achou da estrita observância? O que achou do Heer? O que achou do Schroeder? Vá lá, comenta aí. Vamos debater, vamos conversar. Valeu!